ainda não recebeu o Espírito Santo, porque você tem investido o teu tempo naquilo que você quer. Você não investe o tempo buscando o Espírito Santo pela madrugada. Você não investe o seu tempo assistindo um vídeo da igreja Apoio Soldados Feridos. Justamente está tudo resolvido, está tudo organizado. O Espírito Santo nos deu sabedoria para organizar a reunião de segunda, a reunião de domingo, a reunião de quarta, a reunião de sábado, quando nós fazemos, que é em tempo que a gente faz essa reunião, porque é um propósito forte. A reunião de terça-feira, eu quero ouvir falar do Espírito Santo, tá lá a reunião todinha de quarta-feira em uma playlist. E você também encontra, tá lá um trabalho que fala só do Espírito Santo. Tá tudo organizado justamente para facilitar a tua vida. Ontem eu estava ouvindo um homem falando que ninguém quer facilitar a vida de ninguém, mas aqui a gente facilita. E pelo fato de nós facilitar, que não se dão muito o quê? Valor. Muito valor. Mas nós faz porque assim é e tem que ser. Amém? Acharam? Sim. Diga graças a Deus. Graças. Olha só o que diz lá no versículo 6. Vamos ler do 1? Vamos ler do 1, né? Pra gente ter como é que eu posso te explicar? Uma compreensão melhor. Tá dizendo aí sobre as 10 o quê? São 10 pessoas totalmente diferentes. Umas eram inteligentes e sábias, outras eram nécias, outras eram rebeldes. Elas faziam do jeito delas. Vamos lá. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do noivo. 2. 5 delas eram imprudentes e 5 delas eram o quê? Prudente. Ou seja, elas ouviam a palavra. 5 delas, olha para mim, 5 delas ouviam a palavra de Deus e colocavam em quê? Em prática. 5 delas ouviam a palavra de Deus e buscavam seus próprios interesses. Elas acharam que não tinha necessidade de se encher do Espírito Santo no domingo. Elas acharam que não tinha necessidade de se encher do Espírito Santo na quarta-feira. Por quê? Eu já vou às segundas, eu já vou às terças, eu já vou às sextas, eu já vou às quintas. Pra quem ir quarta? Pra quem ir domingo? Isso é bobeira. Você vai ver o resultado, que as portas vão se fechar. Olha só. As portas para muitos têm se fechado. 3. As imprudentes, ao pegar a sua lâmpada, não levaram consigo o quê? Óleo. Não levaram óleo consigo. O que é lâmpada? Vamos lá, pergunta. Para a gente poder... Quando nós faz pergunta, é para você participar. E quando você participa, você aprende mais rápido do que você só ficar ouvindo. Amém? Pergunta. O que é lâmpada? Luz. O que é lâmpada? Não precisa ficar acesa. Lâmpada é a palavra. Amém? Vamos ver? Elas liam a palavra. Vamos lá. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não o quê? Levaram consigo o quê? Não é isso? É no 3 que eu tô, gente? Me ajuda. É no 4, pastor. No 4. Mas as prudentes, além das lâmpadas... Não, é no 3. Ó. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo... O azeite consigo. Não levaram óleo consigo. O que é o óleo? Ó.
Vem, Espírito Santo, eu preciso de ti. É só na igreja? Não. Todo instante você tem que buscar ele. O que adianta eu ter uma lamparina sem óleo, um frasco sem o óleo? De nada? Eu vou te ungir com nada? Eu vou ter que te ungir com o quê? Com o óleo da lamparina. Então, as pessoas, elas se preocupam muito em ler a Bíblia. Ah, já li 20 vezes a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia toda. Já li a Bíblia 20 vezes. Mas e aí? Praticou o que leu tudo? Porque se você lê, é obrigado a o quê? A praticar. Então, você tem que ter muito cuidado. Porque às vezes você dedica muito tempo na leitura, mas não dedica tempo na prática. Porque alguns desenvolvem e outros não. Uns ficam mais na teoria, outros já vão mais para o quê? Para a prática. Resolve. Pum, pá, pum, ação pura. Trabalho. E o outro fica só o quê? Na leitura. Conhece tanto a palavra de Deus que fica meio louco, meio paranoico. Começa a ter teorias loucas. Mas não ouve a voz de quem? Do Espírito Santo. Então você tem que ter muito cuidado. Ler, para você ler, você tem que praticar. Não adianta ler por ler. Medita na minha palavra de dia e de... Não significa que eu tenho que ler todo dia. Perdão, toda hora. Eu não tenho que ler toda hora. Eu tenho que ler aquela mensagem e fazer o quê? Meditar nela. Poxa, por que será que no número 3, as imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, elas pegaram a sua Bíblia e foram. As suas lâmpadas, imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Você está vendo? Não adianta só você ser bom, meu amigo e minha amiga. Você tem que ser fiel. Não adianta você ser fiel, você tem que ser bom. Servo bom e fiel, você tem que ser servo. Não adianta você ser fiel e bom, tem que ser servo. Ou você é os três ou você não é nada. Amém? Aí diz assim no 4: mas as prudentes levaram todas, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. Elas tinham óleo extra. O que é o óleo extra? Eu sempre estou buscando uma direção, eu sempre estou conectado com Deus, eu sempre estou conectado com o Espírito Santo, eu sempre tenho procurado saber dos interesses de Deus. Por quê? Isso é o óleo, é o azeite que você está conservando. Você sabia? Olha para mim. Você sabia que no teu corpo tem uma reserva de energia que você pode ficar 20 dias, 30 dias, 40 dias sem comer e ainda você fica vivo? Você não sabia disso não? O seu corpo tem essa reserva. É por isso que você é meio gordinho assim, ó. Porque o pastor é um pouquinho gordinho. Essa é a reserva. Bastante. Não é? Então, quando você passa pelo momento da dificuldade, o que levou o Senhor Jesus a caminhar no deserto? E não titubear. Titubear é ficar zonzo, né? Não é mais fácil. Né? Por quê? Porque o corpo dele tinha reserva. Quando que a reserva começou a terminar no corpo do Senhor Jesus? Após os... Aí você começa a entrar em estado de desespero. Você começa a entrar em estado de loucura. Aí você, o que vê na frente, você está comendo. Porque você tem que repor o quê? O que você perdeu. Essas imprudentes, elas não reporam. Não reporam. E não tem como eu buscar o Espírito Santo e você ser cheio. Porque é individual. Aí diz no versículo 5: e com os noivos estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. O que é a sonolência? É os brilhos deste mundo. Tem
problema eu ir hoje buscar o Espírito Santo, não. Vou ver minha série, vou ver minha novela. Eu vou na casa de um amigo, eu vou na casa de uma tia que eu não vou há 30 anos. 30 anos que não vai na tia. Rapidinho resolve um jeito de ir lá. Deus tocou no meu coração. Vou lá no... Deus tocou no meu coração. E a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. Enganou ela. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o tempo está o quê? Está acabando. Aí no versículo 6 diz o quê? Mas à meia-noite ouviram-se um grito. Olha só, por que meia-noite? Você vê, olha para mim, o ponteiro meia-noite aponta para onde? Para cima. Não é assim? Meio-dia aponta para onde? Para cima. Então as pessoas, elas têm deixado o tempo e elas não estão conseguindo discernir o tempo. Não compensa. Não faz mal não ir buscar. Mas aquele dia era o dia da resposta dela. Aquele dia era o dia que Deus ia dar uma direção para ela, que ela ia se libertar. Você vê, a pastora estava falando comigo sobre o ressuscitamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era o líder da igreja? Dos apóstolos? Não era Pedro? Não era Pedro? Mas Jesus, quando ressuscitou, apareceu para quem primeiro? Para as mulheres. Para a mulher chamada Maria, não é? Maria Madalena, era uma ex-prostituta. Aí eu vejo muitas pessoas, mas não pode consagrar uma pastora, não pode ser pastora, tem que ser só esposa. Mas o que te cabe? O que te cabe, se pode ou não pode? Quem és tu? Juiz do ministério de Deus? Tu é pregador da palavra. As pessoas não estão tendo discernimento. Você sabe por causa de que Deus está consagrando pastoras? Porque os pastores não estão fazendo muitas coisas. Aí as mulheres são ação pura, porque a mulher ela tem sexto sentido, é isso mesmo? Ela vai lá e faz 10 coisas ao mesmo tempo, enquanto o cara faz uma só. Ao mesmo tempo que ela está atendendo, ela está cuidando do filho, e o marido dando um beijinho pro marido. Quer dizer, e pã lá, lendo a Bíblia, e vai lá. Você pode ver que as mulheres estão fazendo a diferença. Quando ela é uma mulher, o quê? Prudente. Quando ela não é uma mulher prudente, só está fazendo besteira por aí, meu amigo. Só faz besteira. Não ouve, diz que está fazendo propósito, mas não faz. Diz que está jejuando, mas não faz. Diz que está lendo a Bíblia, mas não faz. Nós temos alguns por aí pelo mundo afora, né? Tô dentro, tô na fé. E aí, fez? Nunca fiz. Esqueci. Não, eu nunca fiz. Eu não aguento jejuar. Por quê? Tá que nem essas virgens. Ele era virgem. Imprudente virgem. Como é que pode, né? O tempo de hoje é difícil, né? Aqui Jesus achou 5. Então, nós temos que ter muito cuidado, pessoal. Se você fala que vai fazer algo para o Senhor Jesus, faça, porque Ele vai cobrar. Mas eu não interessa. Se você fez um voto com Deus, Haja tempo. te vire, mas cumpra. Ele vai querer, Ele não quer saber se o teu aluguel está atrasado, Ele não quer saber se você está passando necessidade, Ele quer o quê? O voto que você cumpriu. E não adianta que com Deus não tem conversa fiada. Não adianta. Melhor que não faça do que pegar e fazer para se amostrar e depois se amarrar. Porque a Bíblia diz que se torna em pecado. Tem muitos aí, tem feito votos, tem prometido: Senhor, se o Senhor me dá essa benção tal financeira, eu vou abençoar, eu vou honrar a tua casa. Aí Deus vai lá, abençoa o caboclo, a cabocla, ele some, meu amigo. Teve uma aí que falou que pegava um avião e sumia. Ia lá pro outro lado da vida. Nunca mais achava o cara.
Então, você tem que ter cuidado. O que você tem prometido para Deus? Você tem que estar sempre baseado na palavra de Deus. Eu fui comprar um objeto essa semana e o objeto era do meu agrado. Eu desejava, era algo que mas eu lá no meu encolhidinho lá eu falei assim: Senhor, se não é da tua vontade, frustra! Com muita dor, né? Eu falei para Deus, porque às vezes você não quer que frustra, às vezes você não quer que acaba. Você fala assim: Senhor, tira esse sentimento de mim, Senhor. Mas lá dentro do teu íntimo você não quer que o quê? Que saia. Senhor, esse sentimento está me matando. Esse sentimento está me sufocando. Esse sentimento está tirando a minha paz. Tira de mim. Aí você tira e entrega na mão de quem? Aí passa um dia e você está de olho em quem? No sentimento. Aí passa 3 dias, você está se aproximando daquele sentimento. Aí passa 1 semana e você já está perto daquele sentimento. Está na mão de quem? De Deus. Aí quando você menos espera, você pega de volta o quê? Meu precioso. Já viu aquele filme? Meu precioso. Meu precioso. Eles querem pegar o nosso precioso. Eles querem. Aí ela dá ouvido àquela voz enganadora, sedutora. E o tempo dela acaba. A Bíblia diz que no inferno não tem tempo. O tempo, ele é o quê? Eterno. Amém? Aí o quê? Meia-noite. Por que meia-noite? Porque os ponteiros se cruzaram. Meia-noite, o ponteiro se cruzou. E houve o quê? Um grito. Eis que o noivo sai ao encontro dele. Eis que o noivo sai ao encontro dele. 7. Então todas aquelas virgens se levantaram. E prepararam as suas lamparinas. Olha só, o que é lamparina? Vamos à igreja, ó. Vamos à igreja. Preparou a sua palavra, mas não pôs em prática. O óleo é a prática. Deixa eu te falar uma coisa, uma revelação de Deus para você. Por que a Bíblia fala o óleo, o azeite? Você sabe? O azeite representa quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a gente lembrar de quem? De todas as coisas da verdade de Deus. Amém? Então por isso que eles não buscaram a direção. Eles tinham a palavra. Eles anotavam tudo, mas eles não tinham a direção. Eles liam 5, 6 vezes a Bíblia. A Bíblia já está se desfiando de tanto lê-la. A letra mata. Mas a letra está deixando eles loucos. Eles não têm o quê? A direção dela, que é o Espírito Santo. Que vivifica, que santifica. Amém? Isso é forte, né? Recebi fresquinha essa revelação agora. 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lamparinas. 8. E as imprudentes disseram às prudentes: dei-nos um pouco de quê? Do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Olha para mim. Tem muitos servos se apagando, porque o tempo está o quê? Acabando. Tem muitos servos que já perderam a noção do tempo. Eles se acostumaram com o pecado. Eles fizeram parceria com o pecado.
E por isso que eles não conseguem entender mais sobre o tempo, que é quem? Jesus. 8. 9. Mas as prudentes responderam: não. Tem que aprender a dizer o quê? Não. Porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que as vendem e compre óleo para vocês. Quem é que vende? Quem é que vende? Quem é que dá este óleo? O pregador. Através do Espírito Santo. Ele prega, ele ensina. Aí elas começam o quê? A ter uma vida individual sem depender de ninguém. Passa a ter uma vida com o próprio Eterno. É por isso que nós ensinamos a palavra de Deus. Parei onde? 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as festas do casamento. E o que se fechou? Fechou a porta, acabou o tempo, não tem mais jeito. No 11, mas tarde chegaram as virgens. Ainda elas se conseguiram se fazer de virgem ainda, né? Os tempos de hoje é difícil. Impudente, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. 13. Portanto, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E eu te pergunto: quanto tempo você tem, meu amigo? Você não sabe nem o dia e nem a hora. Amém? Em 55 minutos nós terminamos o nosso discurso.